Olá, bom dia. Então, vou compartilhar a tela para começar a apresentação do trabalho de processo coletivo. Foi nos proposto que elaborássemos uma resenha, né, com base em 2 documentários acerca da tragédia de Mariana e de Brumadinho, que ocorreu em novembro de 2015. Com base nesses 2 documentários e em algumas notícias jornalísticas, e pegamos alguns julgados também para ter uma base de o que nós estudamos na aula, na sala de aula, sobre o processo coletivo, ministrado pelo Dr. Carlos Bermudes. E a partir desse documentário, dessas notícias e desses julgados, nós pudéssemos expor os nossos entendimentos e críticas acerca desse instituto de processo coletivo que seria usado para solucionar os problemas das vítimas da tragédia de Mariana. A primeira resenha que nós fizemos foi a resenha de Memórias Rompidas, né? E ao longo do documentário, uma coisa que a gente pode perceber é que foram desastrosas e inimagináveis as consequências trazidas com o resultado do rompimento dessa barragem. E a Promotoria de Justiça da cidade, ela ficou sobrecarregada, tendo em vista que foram várias as entradas de processos, né, em liames judiciais, levando em consideração essa tragédia, porque houveram muitas denúncias recorrentes do preconceito, discriminação, e isso alavancou a justiça de um modo que sobrecarregou o judiciário, né? E foi impossível dar celeridade ao processo e andamento ao processo, visto que o judiciário já é sobrecarregado, ficou ainda mais por conta de tantas vítimas e tantas pessoas envolvidas nessa tragédia entrando com processos de forma individual. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem em Fundão, pertencente ao complexo minerário de Germano, da Samarco, da mineradora Samarco, ela se rompeu. E essa barragem ela tinha um volume de 50 milhões de 3 metros cúbicos de rejeitos. 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. E hoje a Samarco ela precisa pagar cerca de 100 mil reais para cada família atingida, porque aí que vem a pergunta, por que eles não investiram esse dinheiro em construir algo mais seguro, ou ao invés de agora eles terem que gastar esses 100 mil reais para cada família, por que eles já não investiram em construir uma barragem, investir em vida, ao invés de investir em morte? Porque se hoje eles estão pagando esse dinheiro, foi porque muitas pessoas foram vítimas desse acontecimento, não só por perder os seus bens, as suas casas, seus empregos, mas também perder parentes, perder a vida, né? Perder filho, esposa, pai. Então, assim, é uma pergunta que realmente fica para nós, né? Além disso, no que se diz respeito ao processo coletivo em questão desses casos de Mariana, é imensurável a tragédia, isso é óbvio pelo que a gente viu, né, dos documentários, o que os cidadãos de lá, né, cidadãos de lá da cidade e os moradores falavam realmente é um desastre ambiental que atingiu muitas pessoas e que a gente não consegue até hoje equiparar o tamanho desse desastre. A empresa foi sentenciada a pagar 40 milhões de reais por danos coletivos por conta desse desastre. Esse acordo ele foi homologado pela juíza do trabalho, a Flávia Stort, da Vara de Ouro Preto de Minas Gerais. E daí, então, o MPT propôs a ação para garantir direitos relativos ao meio ambiente do trabalho, né, incluindo a saúde, higiene, segurança e outras controvérsias decorrentes da relação trabalhista. E, além disso, em relação à ação coletiva que foi ajuizada em face da mineradora em 2015, houve então uma decisão que travou todo o patrimônio que pertencia à empresa e aos seus controladores.
que tinham posse desses patrimônios. E através dessas ações coletivas, foi possível fazer discussão de temas relevantes que atingiam o interesse de uma coletividade, podendo então dar uma dimensão maior à questão de gerar uma mobilização por parte da sociedade sobre determinados assuntos, que é um litígio habitual. No caso de Mariana, foi proposta uma ação civil pública, principal expoente desse tipo de demanda, né, quando acontece algum tipo de tragédia dessa forma. No caso de Mariana, em que muitas pessoas foram vítimas de diferentes formas dessa tragédia, é importante encontrar um representante que seja ao mesmo tempo capaz de representar todos os interesses envolvidos e litigar em paridade de armas com a mineradora, responsável até mesmo com o Estado, que também é responsável pelos danos, por sua omissão na fiscalização das atividades e das empresas. Já partindo para a resenha 16 dias, o Caminho da Lama no Rio Doce, foi um documentário também simples, mas bem chocante e que mostrou passo a passo de como foi a chegada dessa lama de Mariana aqui no estado do Espírito Santo. O que de fato era desnecessário, tendo em vista que naquele momento era hora de pensar em uma coletividade já existente, visto que se tratava de um assunto que fugia do campo de uma esfera individualista e migrava para uma esfera coletiva. E no Brasil, o órgão responsável por fiscalizar as empresas nas quais possuem barragem de rejeitos é a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que antigamente ela era conhecida como Departamento Nacional de Produção e Mineração, e a sigla era DNPM. Além deste órgão de fiscalização, existe também a Política Nacional de Segurança de Barragens, que foi criada pela Lei 12.334 de 2010. E de acordo com essa lei de barragens criadas, segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens, eles precisam, as empresas que possuem essas barragens, elas precisam obedecer a algumas características específicas para que se tenha a devida segurança, né? E que não aconteça o que aconteceu nesse caso. A BHP, que é responsável de forma direta e indireta por toda a tragédia causada pela Samarco, não só em questão de atividades, mas também era de sua responsabilidade controlar as entidades diretamente responsáveis pelo desastre, como, por exemplo, a Samarco. Além disso, eles tinham que supervisionar a atividade de terceiros que levaram ao rompimento e que financiaram as atividades que levaram a essa tragédia também, se beneficiando então, visto que o verdadeiro intuito era o ganho a qualquer custo. Além das mortes e da destruição de Neto Rodrigues, cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados, atingindo então a bacia do Rio Doce e causando o maior desastre ambiental que o país já presenciou. E apesar de contraponto agora, né? Apesar de a ação coletiva ser um método mais viável nesse tipo de casos e tragédias, o ingresso na ação coletiva ajuizada pelo MP em favor dos atingidos pela tragédia de Samarco, ele não é uma garantia de que todos os direitos das vítimas dessa tragédia julgada possam ser atingidos após o julgamento do processo, visto que a ação coletiva ela é muito mais ampla. Por isso, não se pode cobrir as necessidades específicas que algumas vítimas atingidas demandavam e eles podem discordar do resultado do fim do processo, entrando assim com um recurso. E aí, a celeridade que talvez a ação coletiva teria não caberia mais nesse caso. Porém, há a forma também que, ao invés de entrar com recurso, pode-se entrar com uma ação individual. O que a gente conclui, então, é que não só a BHP, que é a empresa principal, como a Samarco, que são responsáveis por essa tragédia, percebe-se também que os órgãos de fiscalização também são responsáveis por esse acontecimento, pois eles emitiram relatórios que legitimavam as condições de segurança da barragem de Samarco para continuar funcionando. E estes órgãos devem ser investigados para que se descubra se esses pareceres eles foram emitidos com base em uma fiscalização efetiva ou se houve algum ato irregular que permitiu
a criação da empresa no devido local. Além disso, os rejeitos resultantes da extração de minério formaram uma avalanche que deixou casas e pessoas debaixo da lama. Foi o maior desastre ambiental que o Brasil já presenciou. E, além disso, o que poderia restar para aquelas pessoas seria procurar a justiça como um meio de ser ressarcida por aquela tragédia que acabou com a vida dessas pessoas. O processo, então, coletivo, seria a forma mais abrangente nesses casos, de dar uma forma de consolo para essas pessoas atingidas. Porém, em alguns casos, essa ação coletiva não seria a melhor forma de reparar o dano causado, visto que, em alguns casos específicos, o dano foi muito maior do que em outros casos, falando em sentido material, podendo assim essas pessoas ajuizarem uma ação individual para que pudesse ser pleiteado todos os seus direitos de forma mais específica e abrangente do que seria numa ação coletiva, onde não se leva em conta a consideração de a especificidade do dano de cada vítima, mas sim o interesse coletivo da comunidade.